Antes de mais, quero desejar-vos um feliz ano novo! Que 2021 seja um ano repleto de afeto, amor e conquistas, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. E claro, espero continuar a contar com a vossa presença desse lado. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Bem, no vídeo de hoje falarei sobre noção de economia, escassez, custos de oportunidade, saciabilidade, princípio da substituição, trade-off, renúncia, utilidade económica, marginal e marginal decrescente, leis de Gozan, classificação de bens, curva ou fronteira de possibilidade de produção, também conhecido por CPP, custos de oportunidade, custos relativos crescentes, lei dos rendimentos marginais e decrescentes e ainda custo relativo. Bem, o que é afinal economia? Economia é a ciência que analisa a questão de saber como é que o homem pode utilizar recursos limitados de forma ótima para produzir bens e serviços que asseguram a satisfação ótima das suas necessidades ilimitadas. Por outro lado, os recursos disponíveis para a satisfação das necessidades designam-se por bens económicos e bens livres. É também a ciência social que estuda os factos humanos e tenta solucionar um determinado problema. Por outro lado, é ainda uma ciência de escolhas, dado que as necessidades são ilimitadas, para se obter uma determinada coisa, tem de se abdicar de outra, ou seja, a escolha de uma em detrimento de outra. Já a escassez significa que os bens são limitados relativamente às necessidades humanas ilimitadas. É desta tensão entre os desejos ilimitados e a limitação de recursos que surge a escassez. Ou seja, os desejos decorrem das necessidades que sentimos. Em sentido económico, diz-se que há necessidade de tudo o que se deseja. Quanto mais intensa é a necessidade, maior é o desejo. No conceito de escassez, encontram-se ainda duas condições. Uma de ordem física, que consiste na limitação de recursos, e outra de natureza mental e psicológica, que se traduz na existência de desejos ilimitados. O que significam custos de oportunidade? É simples, o custo de oportunidade é o custo da alternativa perdida, ou seja, aquilo que desejamos fazer e finalmente não fazemos. É a necessidade de se fazer escolhas. Isto é, ao escolhermos determinada alternativa em detrimento de outra, estamos perante um custo de oportunidade que é basicamente a escolha que não fizemos, isto é a alternativa pela qual não optamos. Quando, por exemplo, um recurso é escasso, a sua aplicação num determinado uso implica que se sacrifique uma alternativa. Implica ainda a realização de escolhas que derivam do conceito de escassez. Os custos de oportunidade vão assim crescendo à medida que a quantidade de um determinado bem vai aumentando. A saciabilidade, por seu turno, significa que uma determinada quantidade do objeto é suficiente para satisfazer essa necessidade. Temos ainda o princípio da substituição, que significa que é a possibilidade de uma necessidade ser substituída por outra e que uma mesma necessidade pode ser satisfeita por vários bens. Ou seja, as necessidades podem ser primárias ou civilizacionais. Já o trade-off significa que temos que procurar escolhas porque as necessidades são maiores do que os recursos. Renúncia significa que todas as pessoas, ao escolherem, fazem a renúncia e aí é que surge o custo de oportunidade. Já a utilidade é a capacidade que os homens têm de satisfazer as nossas escolhas. A utilidade económica, por seu lado, é a utilidade que dá um bem, que significa que o bem diminui, aliás, porque as circunstâncias se alteram. Ela é subjetiva, ou seja, está ligada ao caráter económico dos bens e, por fim, depende da quantidade desse bem e da intensidade da necessidade de a satisfazer. Leis de Gozan significa que todo o processo económico se desenvolve na luta contra a escassez, procurando-se que os sujeitos económicos obtenham os bens que satisfaçam as suas necessidades ilimitadas, ou seja, as necessidades no fundo são saciáveis. Por outro lado, temos a utilidade marginal, que corresponde sempre à última unidade consumida. Isto significa que, por exemplo, o indivíduo toma as suas decisões na margem, ou seja, retira a máxima utilidade marginal de um bem com o mínimo custo marginal. É esta ponderação racional que se deve fazer.
Portanto, o indivíduo só produz uma unidade se as receitas adicionais forem superiores ao custo adicional. A lei da utilidade marginal decrescente significa que, à medida que a pessoa vai consumindo quantidade adicionais de um dado bem, a utilidade que se vai retirando dessas doses marginais acaba por ir diminuindo até ao ponto de desaparecer. A utilidade total significa que a utilidade total de um bem é a satisfação global que se retira da utilização de um bem, a qual vai crescendo até o ponto em que a utilidade marginal se anula. Por outro lado, a utilidade social consiste na utilidade percebida por um grupo, ou seja, a utilidade depende das necessidades de um grupo social no seu topo e não apenas das necessidades do indivíduo. Agora, o que significa isto de classificação de bens económicos? Temos a classificação de bens económicos dividido em bens complementares e em bens sucedâneos. Quanto ao primeiro, isto é, os bens complementares, são aqueles bens que têm de ser utilizados em conjunto, de modo a satisfazerem as necessidades. Também são chamados de bens económicos, tal como, por exemplo, o automóvel e a gasolina, que se complementam e por isso satisfazem a uma necessidade enquanto utilizados em conjunto. Já os bens sucedâneos são bens que podem ser substituídos por outros. Também classificar os bens quanto à sua natureza. Portanto, desta forma temos bens públicos e bens privados. Quanto aos primeiros, os bens públicos são aqueles bens produzidos pelo Estado e pelas organizações públicas. Quanto aos bens privados, são aqueles que são produzidos por organizações privadas. Relativamente à curva ou fronteira de possibilidades de produção, que também pode ser denominado CPP, isto significa que a curva de possibilidades de produção mostra que a escassez obriga o homem a fazer escolhas, respondendo à triade o que produzir, como, para quê, mostra então a escassez que, pois, constitui um limite, isto é, obriga o homem a fazer escolhas. Significa que todos os pontos que se situam sobre a CPP traduzem o conceito de eficiência. Assim, podemos dizer que os pontos à esquerda da CPP são indesejáveis e qualquer ponto à esquerda da curva traduz uma situação de ineficiência. A fronteira de possibilidade de produção representa as quantidades máximas de produção que podem ser obtidas por primeira economia, dando o seu conhecimento tecnológico a quantidade de fatores de produção. Já os custos de oportunidade significa que quando um recurso é escasso, a sua aplicação num determinado uso implica que se sacrifique uma alternativa. Portanto, a sua oportunidade implica a realização de escolhas que derivam do conceito de escassez que já abordei inicialmente. Agora, relativamente aos custos relativos crescentes, significa que a curva de possibilidades de produção foi traçada côncava relativamente à origem. Significa também que os custos de oportunidade vão crescendo à medida que a quantidade de um determinado bem vai aumentando. Outra razão que explica o andamento da CPP são os rendimentos marginais decrescentes. Temos, por outro lado, a lei dos rendimentos marginais decrescentes, que significa que, à medida que adicionamos fatores variáveis a um ou vários fatores fixos, o rendimento adicional proporcionado por cada fator adicionado tenderá a diminuir. Por fim, o custo relativo significa que é um preço de um bem em relação à quantidade de outro bem. Por hoje é tudo. Muito obrigada por estarem desse lado, como sempre. Não se esqueçam de subscrever se ainda não o fizeram, comentar e partilhar de forma a fazer o canal crescer. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!